Beleza, galera? Boa noite! Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia, olha aqui, ó. Já está aparecendo aqui, ó. Isso. E nós estamos começando a nossa aula de Biologia aqui pelo canal Educação, terceira série do ensino médio. Hoje, que são 3 de novembro, um dia após o feriado de finados, né? 3 de novembro de 2022. Cara, nós já estamos no mês de novembro. E aí, quando chega esse período, a pessoa que abre a boca e diz que não se sente melhor quando está se aproximando do Natal, cara, é muito bom. Esse período é maravilhoso, né? Período de confraternização, de congraçamento. E é um período que a gente sempre se sente melhor. Tem novas esperanças, um ano novo, uma vida nova, não é? E aí, com isso, vem novas esperanças de melhoria de vida para todos nós, tá bom? Queridos, hoje na nossa aula de Biologia, nós vamos trabalhar um tema muito importante para você que vai fazer a prova do Enem, não é? Você que vai fazer a prova do Enem não pode ficar de fora desse tema que é relacionado ao material genético, transmissão da vida, ética e manipulação gênica. Tem tudo a ver com material genético. Aliás, só tudo a ver, tá certo? E nós vamos, a partir de agora, deixa eu habilitar aqui a canetinha. Pronto. Tá aí, ó. Objetivo da nossa aula de hoje, transmitir ao aluno o conhecimento sobre o material genético, seja ele o DNA, seja ele o RNA, e também as suas possibilidades de manipulação. Galera, preste atenção. Nós vamos, a partir de agora, trabalharmos aqui o nosso conteúdo relacionado ao material genético. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto é começar falando sobre um pouco da história relacionada ao material genético. Professor, mas o que seria isso? Bom, galerinha, quando a gente trata de material genético, nós muitas vezes nos remetemos ao ano de 1953. 1953. Professor, o que foi que aconteceu nesse ano de 1953? Aconteceu aquela histórica foto, né, de Watson e Crick, James Watson e Francis Crick, onde eles estavam ali mostrando, daqui a pouco eu mostro essa foto para vocês, estavam ali mostrando, debatendo sobre o modelo que eles iriam, vamos dizer, explorar, né? Eles iriam mostrar para o mundo todo o modelo helicoidal para a molécula de DNA. Então, ali naquele momento, eles iriam apresentar aquele modelo, inclusive ganharam o prêmio Nobel, né? Francis Crick, infelizmente, já morreu, mas James Watson ainda está vivo. Já com mais de 90 anos, mas ainda está vivo. Mas, na verdade, pessoal, não foram eles que descobriram o DNA, não. O DNA nem sequer foi descoberto no século XX, o DNA foi descoberto no século XIX. Tá? Por um cidadão chamado Frederick Miescher. E ele, o Frederick Miescher, fez o seguinte, cara, eu descobri aqui um negócio, mas sinceramente, eu não estou com muita vontade de ficar estudando isso aqui não, vou deixar para lá. E aí ele deixou, simplesmente, e chamou ali, claro, estudou inicialmente, trata-se de um material de caráter ácido, encontrado
no núcleo, né, das células, encontrado no núcleo das células. Então, a isso nós chamamos de ácidos nucleicos. Professor, mas esse nome nem sequer faz sentido hoje. Talvez não faça. Concordo com você. Mas é um nome que já se consagrou. Além do mais, na biologia também temos outros exemplos, né? Por exemplo, aqui, as vitaminas. Nem toda vitamina é uma amina. Nem toda vitamina é uma amina. Tá certo? Então, nós temos o seguinte, ó, por exemplo, a vitamina C não é uma amina, é um ácido. É o ácido ascórbico. A vitamina B9 não é uma vitamina, não é uma amina, é um ácido, é o ácido fólico. A vitamina D é um hormônio, é o mais potente hormônio esteroidal produzido pelo corpo. Ó, gente. Então, nem sempre esse nome, mesmo hoje nós sabemos que existem ácidos nucleicos também no citoplasma, em alguns organoides, como, por exemplo, mitocôndrias, cloroplastos, ribossomos. A gente sabe que tem ácido nucleico ali, né? Mas ainda continua valendo o mesmo nome. Então, a partir somente da década de 40 é que esses ácidos nucleicos passaram a ser intensivamente estudados. Os ácidos nucleicos, gente, têm várias funções. Mas dois ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, esses dois caras, eles têm funções que são extremamente importantes. Uma delas é o armazenador de informação genética na maioria dos seres vivos, tá? E isso acontece na maioria dos seres vivos, até mesmo em muitos vírus. Os vírus também são assim, certo? Mas alguns vírus também, eles não apresentam DNA, mas apresentam RNA como molécula principal, razão pela qual eles fazem essa função de armazenar informações. Além do que, também transmitem, sintetizam proteínas, ajudam na síntese proteica. Então, uma outra função aí que é extremamente importante, relacionada aos ácidos nucleicos. Tá bom? Muito bem. Galera, vamos lá. Todo ácido nucleico, ele é formado de 3 componentes básicos. Todo ácido nucleico. Tá? Então, aqui nós temos, ó, as pentoses. Aqui, ó. O que é uma pentose? Pentose é um monossacarídeo composto de 5 carbonos. É um monossacarídeo composto aí de 5 carbonos. Nós temos um ácido fosfórico, H3PO4, que forma um íon, que é o íon PO4. Então, essa pentose aqui, eu vou mostrar, são duas, a do DNA e a do RNA. O fosfato é derivado desse cara aqui, de um ácido chamado H3PO4. E nós temos as bases nitrogenadas, que são ao todo 4. Tá? Para cada ácido nucleico, 4 para o DNA, 4 para o RNA. Nós temos ao todo 5 bases nitrogenadas. Tá? 5. 3 são iguais para o DNA e para o RNA. Uma só tem no DNA e outra só tem no RNA. Então, isso daí é a base estruturada aí dos ácidos nucleicos. Só que os ácidos nucleicos formam trios
trios moleculares. Tá certo? Esses trios moleculares têm nomes. Se chamam nucleotídeos. O nucleotídeo, na verdade, é o que exatamente? O nucleotídeo nada mais é do que a união de 3 componentes básicos. Uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. Uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. Esses 3 carinhas aí são os componentes dos ácidos nucleicos. Todo ácido nucleico é formado desses 3 caras. A repetição desses rapazinhos aí forma a molécula de DNA ou RNA. Por quê, professor? Porque nós estamos falando de uma cadeia polinucleotídica. Isso daí é uma cadeia polinucleotídica. DNA e RNA são nada mais, nada menos do que uma cadeia polinucleotídica. E por falar em nucleotídeo, tá aqui, ó. Isso aqui é um nucleotídeo, tá? Eu vou mostrar para você. Aqui eu tenho essa estruturazinha. Essa do lado esquerdo, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é o fosfato. Então, ó, fosfato. Tá aí, ó. Esse do meio, que você tá vendo aqui, ó, é a pentose. Pentose. Tá aí, ó. E o que você está vendo do lado direito é a base nitrogenada. Nesse caso, é uma base púrica. Como é que você sabe, professor? Porque se trata de uma base, inclusive nós vamos fazer uma questão sobre isso. Trata-se de uma base que apresenta 2 anéis carbônicos. Então, como tem 2 anéis carbônicos, nós dizemos que isso aí é chamado de base nitrogenada. Beleza? Show de bola. Gente, não tem dificuldade até aqui. Nós vamos falar de cada um desses caras separadamente. Fique tranquilo. Vamos começar falando sobre os açúcares, tá certo? Os açúcares, tá aqui, ó. E o ácido fosfórico. Então vamos lá falar de cada um desses caras separadamente. Então vamos lá. Como eu disse, o açúcar, ele é uma pentose. Pentose, pente quer dizer 5. Pentose é um monossacarídeo com 5 carbonos. Monossacarídeo com 5 carbonos. Então, eu dividindo isso aqui ao meio, tá? Eu tenho o lado esquerdo, que é uma desoxirribose. E eu tenho o lado direito, que é uma ribose. O lado esquerdo é a desoxirribose, é a pentose encontrada no DNA. Do lado direito, eu tenho a ribose, que é uma pentose encontrada onde? No RNA. Então, do lado esquerdo é a pentose do DNA, do lado direito é a pentose do RNA. Do lado esquerdo é o ácido desoxirribonucleico, do lado direito é o ácido ribonucleico. Certo? E aqui nós temos o ácido fosfórico. Esse cara, ele é formado a partir do H3PO4. O que é isso aqui? Isso aqui é um ácido. H3PO4 é um ácido. Então, ele é formado de quê?
o H3PO4, o fosfato do nosso DNA e do nosso RNA, que é o íon PO4. Então, é um íon derivado do ácido fosfórico, do H3PO4. Beleza, galera? Show, show. Lindo, lindo, lindo. Muito bem. E aqui, desse lado, nós temos quem? As bases nitrogenadas. Como eu tinha falado para vocês, dividida em dois grupos, as chamadas bases púricas e as chamadas bases pirimídicas. As bases púricas são de dois tipos, a adenina e a guanina. A adenina tem duplo anel, a adenina e a guanina, né? Ou seja, bases púricas. Tem duplo anel carbônico, tá aqui, ó, duplo anel carbônico, tá certo? Tá aí, ó, bases púricas, tem duplo anel carbônico. É o que diferencia das bases nitrogenadas. Enquanto que as bases pirimídicas, elas têm anel simples. Aí, ó. Pronto. Olha aí. Bases púricas em cima, bases pirimídicas embaixo. Bases púricas em cima, duplo anel carbônico. Bases pirimídicas embaixo, anel carbônico simples. Beleza? Anel carbônico simples. Tá aí. Então, nós temos aí a citosina, que é a mesma para o DNA e para o RNA. A timina, que a gente só encontra em DNA. E a uracila, que a gente só encontra em RNA. Você não encontra timina no RNA e também não encontra uracila no... Você não encontra timina no RNA e não encontra uracila em DNA. De jeito nenhum. Tá certo, galera? Você tem que ficar atento a isso aí. É muito importante. Beleza, galera? Vamos lá? Vamos lá. Pronto, essa é a foto que eu falei para vocês, né? No início da aula. É uma foto emblemática, conhecidíssima. Esse que está sentado olhando para cima é o James Watson. Esse aqui, ó, está vivo ainda. E esse aqui que está em pé é o Francis Crick. Francis Crick. Esses caras aí, ganhadores do Prêmio Nobel, porque eles propuseram o formato helicoidal para a molécula de DNA. James Watson, James D. Watson e Francis H.C. Crick. Então, eles mostraram aí esse modelo hipotético aí, tá? E com isso ganharam o Prêmio Nobel de Biologia Molecular sobre o formato helicoidal do DNA, tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui como é que é a base nitrogenada, os nucleotídeos de um modo geral, nós já vimos. Eles são formados por 3 componentes básicos, né? Quais são eles? Pentose, fosfato e base nitrogenada. São esses 3 componentes aí, tá? Então, a base nitrogenada timina ocorre exclusivamente no DNA, já viu? E a uracila, então, ó, timina, só no DNA, enquanto que a base nitrogenada uracila ocorre somente no RNA. Tá bom? Então, disso aí é que vem aquelas relações entre as bases nitrogenadas.
né, que eu vou mostrar para vocês já já, tá? Professor, nós temos quantos nucleotídeos? Quer dizer, um nucleotídeo, ele é uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. Isso é um nucleotídeo, beleza. Só que eu tenho um nucleotídeo de DNA e eu tenho um nucleotídeo de RNA. Como que eu vou saber isso daí? Né? Diferenciar isso daí. Então, o nucleotídeo do DNA, ele apresenta como pentose a desoxirribose e apresenta 4 bases nitrogenadas diferentes. Quais são elas? A adenina, a timina, a guanina e a citosina. 4 bases nitrogenadas diferentes. Então, eu tenho um nucleotídeo de DNA contendo adenina, timina, guanina, citosina. Do mesmo jeito para RNA. Adenina, guanina, citosina e uracila. Porque você lembra que DNA não tem uracila e nem RNA tem timina. Então, estão aqui eles, ó. Lembrando que esse cara aqui, ó, esse aqui, só tem no DNA. E lembrando que esse cara aqui só tem no RNA. Tranquilo? Tá claro isso, gente? Muito claro, não é não? Muito claro. Bom, deixa eu fazer a relação de ligação entre as bases nitrogenadas. Então, eu vou botar aqui o seguinte, ó. No DNA, o que a gente precisa saber? Aqui no DNA e aqui no RNA. Tá bom? Então, no DNA, eu tenho a adenina, que faz dupla ligação com a timina, e a guanina, que faz tripla ligação com a citosina. No RNA também, a adenina faz dupla ligação com a uracila, porque lembra que RNA não tem timina, e a guanina faz tripla ligação com a citosina. Beleza? Então, tá aí, ó, lindo, 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 bacana demais. Aí você já grava essa informação, porque nós vamos precisar mais na frente. E olha aí o que eu estou mostrando para vocês, né? Professor, aqui eu tenho um emparelhamento das bases nitrogenadas do DNA. Ah, mas aqui não está dizendo que é DNA, não. Como é que você sabe que isso daí é DNA, professor? Então, gente, eu sei que isso aqui é DNA por 2 razões, pelo menos. Primeira razão. Porque é fita dupla. Tá certo? Essa é a primeira razão. Segunda razão. Porque você tem timina, que só é em DNA. Aqui e aqui, ó. Tá aí. Timina só é em DNA. Então, meu querido, não tem para onde correr. Isso daí é claramente para nós a ligação entre as bases nitrogenadas. Beleza? De novo, dupla ligação entre adenina e timina, tripla ligação entre guanina e citosina. Tá claro isso daí? Não tá? Muito claro. Muito claro mesmo. Facinho, facinho. Beleza? Vamos lá, então? Vamos lá. Qual é a origem do RNA? Pessoal, assim como toda molécula de RNA, não importa qual seja, né, o RNA ele tem origem em algum lugar. Ora, todo ácido nucleico tem origem a partir do DNA, seja outro DNA
ou seja, um RNA. Beleza? Como que é feito isso? Essa relação entre as bases nitrogenadas e essa relação entre a formação de uma molécula de RNA a partir de DNA é que é bem interessante. A gente vai ver isso daí. Então vamos lá. Então ele diz o RNA, que é o ácido ribonucleico, é uma molécula de cadeia simples, apresentando uma estrutura primária à do DNA. Então, ela é muito, muito, muito parecida com a molécula de DNA. O RNA é muito parecido com a molécula de DNA. Tem alguns pontos apenas de diferença, mas há uma semelhança muito grande. E vem daí o RNA, vem daí a chamada síntese proteica. Então, você tem aqui o DNA formando RNA e o RNA formando proteína. Tá certo? Então, eu tenho de DNA para RNA uma transcrição, de RNA para proteína uma tradução. A transcrição ocorre no núcleo, transcrição no núcleo, tradução no citoplasma. Esse assunto é um assunto para um outro momento, não é agora. Tá? Isso daqui não é assunto para agora. Mas eu estou adiantando, mostrando para você, para a gente poder entender mais ou menos como é que é esse processo. A síntese de proteínas. Professor, por que síntese de proteínas? Porque são essas proteínas que vão formar o ácido nucleico. Vão formar o DNA. Vão formar o RNA. O RNA é formado a partir do DNA. E daí você tem a formação de uma proteína, que vai dar cor ao teu olho, cor à tua pele, ao teu cabelo, vai te dar o tipo de sangue, por aí vai. Beleza? Vamos lá então? Tá aí, ó, DNA para RNA, bem aqui você tem o item 1 chamado de transcrição, do RNA para a proteína, bem aqui você tem o item 2 chamado de tradução. Depois que isso ocorre, você tem a formação de uma estrutura polipeptídica, que é a proteína. Proteína é um encadeamento de aminoácidos unidos por ligação peptídica. É um encadeamento de aminoácidos unidos por ligação peptídica. Galera, todas as vezes, ô Delbalde, volta aqui para mim, por favor. Todas as vezes que a gente conclui a parte teórica, a gente sempre passa para as questões. Para quê, professor? Para a gente poder tirar todas as dúvidas que eventualmente ainda pairem sobre o assunto. Isso é importantíssimo, gente. Muito importante. E é claro que eu preciso da participação de vocês. Não resta a menor dúvida com relação a isso. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá. Põe na tela. E eu vou precisar que vocês me ajudem aqui com o gabarito. Beleza? Põe na tela, por favor. Primeira questão é simples, mas ele pede: assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Ele não quer a correta, ele quer a incorreta sobre o assunto. Vou te dar 2 minutos e logo na sequência eu vou voltar para comentar essa questão com vocês, tá bom? Até já.
Se você marcou, veja só, como gabarito a letra E, meu irmão, acertou. Mas veja, não é só marcar o gabarito com letra E, não. É preciso a gente saber aqui, tá certo? O que está errado. Ele diz assim, as bases nitrogenadas existentes na molécula de DNA são adenina, correto. Guanina, correto. Citosina, correto. E uracila, aí não. Uracila está errada. Uracila, de novo, só é encontrada em molécula de RNA. Esqueça disso não, galera. Olha a questão que eu disse para vocês que a gente ia precisar mais adiante. Olha aí. Questão 2 diz assim, ó. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam a frase abaixo. Eu tenho aqui a frase abaixo, bonitinha, linda, maravilhosa, e ele pede para eu completar essa frase com essas 4 palavras. Timina, guanina, purina, púrica, pirimídica, pirimidina. É isso. 2 minutos eu volto. Até já. Olha só como é que a gente vai responder isso daqui. Existem 5 tipos principais de bases nitrogenadas. Adenina alguma coisa, citosina alguma coisa e uracila. Só que ele diz que as 2 primeiras possuem duplo anel. Então só pode ser adenina e guanina. Aí se é adenina e guanina, o outro só pode ser o quê? Timina. Ou é a letra A ou é a letra E. Por lógica, se a substância é a purina, a base é púrica. Portanto, gabarito letra A. Olha aí. Show? Gabarito letra A. Questão 3. Olha que questão legal. No esquema abaixo, a estrutura do DNA, sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Gente, veja, o que você tem que mostrar aí é quem são os números 1, 2 e 3. Ele está mostrando
um lado da fita do DNA. Como é que eu sei que é um lado? Porque o DNA tem fita dupla e não tem o outro lado, então ele só está mostrando um lado. Mas acontece que seja um lado ou sejam dois lados, não interessa, a estrutura que ele quer mostrar é a estrutura de um nucleotídeo. Inclusive, vou botar esse nome bem aqui, ó. Isso aqui que ele quer mostrar é um nucleotídeo. Tranquilo? Resumindo a história. Quem são os três componentes do nucleotídeo? Quem é cada um deles? 2 minutos e eu volto gabaritando a questão e comentando com vocês. Até já. Então tá aí, ó. Gente, o item 1 é o fosfato. Fosfato. O item 2, eu não vou botar agora, mas o item 3 é o que forma a escadinha. Eu sempre digo pro aluno isso daí. É a base, tá certo? Nitrogenada. Então aqui só pode ser a pentose. Pronto. Gabarito qual é? Letra C. Fosfato, pentose, que no caso aí está representado pela desoxirribose, e a base nitrogenada. Vamos para 4? Testes genéticos, a ciência se antecipa à doença, com o avanço do mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula, já é possível detectar por meio de exame de DNA a probabilidade de uma pessoa desenvolver doença. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de bases DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas na molécula DNA, essa é fácil, basta olhar as estruturas. 2 minutos e eu volto. Até já.
Galera, sem discussão, letra A, obviamente, letra B, tem ligações erradas, citosina com citosina, C, adenina com guanina, D, timina com guanina. Então, não podia ser diferente. Essa última questão não é para você copiar, não é para você me dar o gabarito, é apenas para copiar e é para casa. 1 minuto e eu volto encerrando a nossa aula de hoje. Galerinha, infelizmente nosso tempo acabou, tá certo? Aqui o que importa não é o gabarito, é que você copie aí para casa. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Valeu.